pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais um domingo, né? Mais um dia, para trazer mais um texto aí para a gente poder dividir os conhecimentos, né? Para que a gente possa estar conhecendo um pouquinho mais aí de como que é, né? A visão espiritual, né? A doutrina espírita, trazendo diversos assuntos do nosso dia a dia, né? Do nosso cotidiano, para que possamos refletir que não estamos sozinhos no universo, né? Estamos num mundo paralelo a esse aqui. E, na verdade, o nosso mundo é uma cópia do mundo de lá, né? Então, nós temos pessoas encarnadas aqui e temos pessoas desencarnadas lá, em espírito, né? Então, nosso lá é um plano espiritual, uma vida espiritual, e aqui uma vida física, né? Trazendo esses conhecimentos aí, dividindo esses conhecimentos com vocês. Trouxe mais um tema aí que, na verdade, nessa semana que entra aí, nós vamos estar comemorando um dia aí como incomum, né? Muitas pessoas comemoram o feriado aí, dia 2 de novembro, dia de finados, né? Então tem o dia de Todos os Santos. Sobre esse assunto que eu gostaria de trazer alguma coisa para vocês, para que vocês possam também entender um pouquinho de como que é que funciona, né, nesse dia, tá? Então, o texto bem a calhar, né? O feriado não é hoje, mas é essa semana aí, por isso que eu trouxe esse assunto. Esse texto foi retirado do Reformador, tá? Do livro Reformador, novembro de 1999. E foi transcrito do número de novembro de 1950. Então, em 1950, esse texto aí já foi transcrito, né? Já foi revisto, pegado várias orientações e trazido aí aos nossos conhecimentos, né? Então, 2 de novembro, né? Por Almerindo Martins de Castro, tá? E Ana Gaspar. Foi eles que trouxeram esse texto aí, que transcreveram novamente esse texto aí. Então, finados. O que significa finados, né? O que deixou de existir, tá? De acordo com a nossa biografia, com a nossa tradução, né, da palavra finados, né? O que deixou de existir, tá? Que morreu, né? Então, o famoso defunto, né? E o dia de finados, eles não têm propriamente uma origem de ensinamento dos espíritos, tá? Ele se derivou de uma festa católica romana de 1º de novembro, tá? Dia de Todos os Santos, que é dia 1º de novembro, dia 2, dia de finados, né? Então vamos contar um pouquinho dessa história. Quando a destruição dos templos pagãos, né, pagãos em Roma, entre todos foi poupado um que constituía a obra-prima e arquitetura e riqueza, construído por Marcos Agripa. Quem foi, né? Marcos Agripa. Marcos Agripa foi um político da gente, né? Vitipsânia, da República Romana, eleito cônsul por 3 vezes em 37, 28 e 27 anos antes de Cristo. Então ele foi eleito 3 vezes, tá? Cônsul. Ele trabalhou com Lúcio Canínio Galo e com Otaviano nas 2 vezes seguintes, tá? Ele denominava-se Panteão, que quer dizer o quê? O templo dedicado aos conjuntos de deuses entre os antigos gregos e os romanos, tá? Então ele se considerava panteão, lá nesse templo lá. E nele, a 1º de novembro, era celebrado pelos pagãos, com excessos, a festa de todos os deuses, naquela época lá, hein? O Papa Bonifácio IV obteve, por doação do imperador, focas
e fê-lo purificar, recolhendo a eles os tesouros e despojos mortais das catacumbas dos cristãos, e consagrou a Santa Maria dos Mártires. Nesse templo, que estivera fechado durante 2 séculos, Gregório IV, em 835, constituiu em antítese a festa de Todos os Santos, em homenagem aos santos que não tinham culto em dia destacado no calendário. Então, durante o calendário anual, existiam as festas de cada santo, né? De Santo Antônio, São Pedro, e os santos que não tinham um dia marcado durante esse calendário. Então, foi criada uma festa de Todos os Santos, para que se lembrasse de todos esses santos. Universalizada depois de todos o órbito católico, mas para que não ficasse esquecido ante Deus e os fiéis da igreja e os pescadores, foi estabelecido que no dia 2 de novembro se fizesse no templo orações em intenção aos mortos. Então, dia 1º, dia de Todos os Santos, e no dia 2, de logo em seguida, faria-se orações, né, em intenção todos aqueles mortos. E acabou ficando todo esse dia, né? Só em 998, 10 séculos depois de Cristo, o abade da origem dos benedinos em Cluny instituiu em todos os mosteiros a ordem na França, a comemoração dos mortos. Então, depois de no ano 10 séculos depois de Cristo, hein? O dia de finados. Nesse 2 de novembro, culto que a Santa Sé aplaudiu e oficializou para todo o Ocidente. Assim foi o mundo profano levar a cultar os seus mortos, outrora enterrados nas igrejas em Campos Santos. Então, é aí que surgiu, né, o culto, né, aos mortos. Num dia determinado, quiçá na ingênua, ilusória esperança de que os espíritos desencarnados fluiriam venturas celestiais, recebendo nas covas das necrópolis as flores e as luzes das velas, que não tão raro exalam hipocrisia e iluminam as trevas das maldades e rancores a quem se acende. Então, assim, muitas vezes a pessoa vai lá, leva flores, leva velas, com aquela hipocrisia, né, de iluminar as maldades, né, de se rever toda aquela situação, porque eu sou bom, eu lembro dos mortos, peço perdão. Então, assim, é uma hipocrisia muitas vezes das pessoas, porque no fundo do coração não há realmente aquele perdão, né, aquela aceitação, tá? Que não raro exalam hipocrisia e iluminam as trevas da maldade, conforme eu disse. O tempo de certo conseguirá esculpir nos corações os ensinamentos dos mestres da espiritualidade, fazendo com que as criaturas regressem à sincera e modesta maneira de encarar e reverenciar o nascimento e o decesso dos seres na face da terra, praticadas desvirtuadas pelas deturpações dos interesses dos ignorantes. Então, vai haver, né? Vai tomar que chegue logo esse dia, né? Que realmente as pessoas se tornem sinceras, né? Na maneira de se agradecer, né? De entender, de perdoar aqueles que já se foram e conviver em paz, né? Os antigos tinham intuição ou ensinamentos bem mais aproximados do verdadeiro modo de interpretar o sentido da vida e da morte dos seres humanos. Então, antigamente, muitos já eram intuídos, né? Já tinham um ensinamento, sabe, bem mais próximo da verdadeira vida, né? Após da morte. Heródoto, o denominador pai da história.
diz que na Trácida remota, territórios cujas fronteiras estão odiernamente diluídas numa das províncias da Turquia, o nascimento de uma criança reunia a família em torno de um berço para que, entre lágrimas e tristezas, lamentar as provações a que viera o recém-nascido, enquanto que o falecimento de um ente querido era saudado jubilosamente, na antevisão de que os espíritos libertos iriam fluir as venturas e galardões do além. Então, olha que interessante, né? Enquanto Jesus nascia, né, trazendo, né, o grande ensinamento do amor, o grande Filho de Deus, foi lá, ficou lá num bercinho, né, em torno de uma família só. Enquanto os que morriam, né, os entes queridos, eram saudados jubilosamente, né? Então era uma época, hoje, né, de certa forma, não damos o valor ao Cristo, né, que ele merece. Damos muito mais valor a outras situações. O Espiritismo contemporâneo veio encontrar o automatismo dos costumes e estipulações cientistas, consuetudinárias que obscurecem de algum modo o lídimo, sentido espiritual da vida e da morte, mas suavemente, sem confundir a sinceridade dos que não evoluíram para a integral espiritualidade. Irá encaminhando as almas para a verdadeira comunhão com seus chamados mortos. Então, assim, o Espiritismo, né, veio, né, encontrar com automatismo os costumes, né, das estipulações cientistas, né, de alguma forma trazendo o sentido espiritual, né, entre a vida e a morte, mas isso de uma forma suave, para não confundir até aqueles que não têm mesmo um conhecimento espiritual. Então vai trazendo gradativamente conhecimentos para que a pessoa passe, né, a se inteirar e realmente entender, né, o que são mortos, os que estão vivos, os espíritos encarnados, né? Não está nos cemitérios o mundo dos espíritos. Muitas vezes achamos que você vai ao cemitério, não, só tem espírito lá, que não sei o que, lá é o mundo deles. Interpretando mais ou menos desta forma, né? Ali apenas pode permanecer transitoriamente, ó, gente, os cegos desesperados, cujo passamento não pôde desligar da matéria em decomposição. Então, olha que interessante. Alguns que ficaram lá transitoriamente, porque não conseguiram ainda enxergar, né, que a vida passou, que agora eles continuam no outro plano, que eles não precisam ficar mais presos àquele corpo que está se decompondo lá. Muitos acabam por ignorância ficando presos ao corpo até que ele se decomponha todo. É muito triste isso. Então, alguns espíritos que acabam ficando lá, mas não é um mundo espiritual o cemitério, entendeu? Fora dali, o indefinível templo do nosso coração é onde devemos orar pela paz e pelo esclarecimento dos espíritos libertados do corpo, mas principalmente pelos sofredores. Então, assim, em todo lugar, né, gente, que estamos, nós podemos fazer prece, orar pelos espíritos que já se foram, né, que não estão mais ligados aos seus corpos, né? Aqueles que estão sofrendo, então nós podemos demandar orações diretamente para eles, em qualquer lugar que estivermos. Não precisa ser propriamente dentro de um cemitério, né? Os espíritos de luz, aqueles que misericordiamente ajudam os guilhetas da terra, descem pela escala espiritual de nossas preces. A partir da hora que fazemos uma prece, que elevamos nossos pensamentos, os amigos de luz vêm e nos atendem aos nossos pedidos na medida dos seus merecimentos, ok? Dos nossos pensamentos de obnegada solidariedade com os chagados da alma, que germem nos
engasto-los da dor e do remorso, com os surdos e os cegos, que ainda não ouviram, nem lobrigaram as harmonias iluminadas da verdade que as vozes dos silêncios entoam para a glória de Deus e bênção dos arrependidos. Olha que interessante, né? Então eles descem, trazendo alívio muitas vezes à dor daqueles que se desencarnaram, né? Diante daquelas situações, e diante de tudo isso, as vozes do silêncio, né? Que se acalmaram e estão precisando de ajuda, estão atordoados, estão doentes, precisando, né? E as nossas preces abrem esse portal para que os espíritos de luz venham e nos ajude e ajude a eles também. Em cada dia da existência, nas horas de recolhimento, na hora que vamos dormir, né? Oremos pelos tristes, pelos abandonados, que na desolada noite de sua provação não conheceram o amor, carinho, consolo, bálsamo para as suas dores da alma. Olha que interessante. Então, o ideal é que todas as noites que recolhemos para dormir, que vamos para o nosso recanto, né, possamos elevar os nossos pensamentos aos tristes, aos desamparados, aqueles que não conheceram o amor, o carinho, o amparo, todos aqueles que desencarnaram estão perdidos por aí, que eles possam se encontrar, que vocês possam envolvê-los com amor, com carinho, com a ajuda de todo o plano espiritual. Espiritualizemos os estágios da existência terrena, mantendo o recondito de nosso ser em ressonância com o mundo espiritual de amanhã, vivendo em harmonia com os imperativos naturais da matéria, conservando, porém, o espírito alertado para a devida obediência das leis que regem nossas trajetórias na vida sucessivas. Então, olha que interessante. O ideal é que a gente possa se espiritualizar, né? Diante desse estágio de existências terrenas que nós temos aqui, que nós possamos viver em harmonia, né, com todo esse plano espiritual iluminado e que possamos trazer tudo isso para as nossas vidas, né? Que nós possamos aprender a cada vez mais. Ante a morte do corpo, não nos impressionemos com o fogo fato, que é a luz da matéria e que não pode ficar dentro da cova. Busquemos o Santelmo, luz do alto, que se acende no cimo dos mastaréus, das vastidões, dos mares, com as florescências que têm contato nas rutilâncias da claridade celestiais. Então não vamos nos impressionar com esse fogo fato que ele fala aqui, né, com essa ênfase, com essa coisa ilusória, né, com toda essa situação, né, que nos preocupando mais com essas luzes da matéria, né? Vamos buscar dentro das luzes do alto, né, do plano celestial, para que nós possamos trazer essas claridades celestiais para as nossas vidas. Não façamos treva onde a vida se ilumina. Não choremos ante um corpo inerte, porque o Espírito está se movendo no júbilo da libertação. Os espíritas não podem esquecer o simbólico ensinamento do Mestre. Deixai os mortos, enterre seus mortos. Não é? Então, assim, o espírita, o ideal é que possamos, né? Eles falam muito do espírita, mas o ideal é que a gente possa, não precisa ser espírita. O espírita tem condições de estudar, de entender, mas eu acredito que todos possam também entender, dentro desse ensinamento, que o nosso corpo material está sendo movido por um espírito, que está sendo atuado diretamente.
Quando há a morte, o espírito se desliga desse corpo. Então, o que fica ali, o que a gente costuma fazer nos velórios ali, é aquele ritual em cima de um corpo inerte, uma matéria, como todo o nosso planeta. E o verdadeiro espírito está lá, vivenciando, se movendo, né, fazendo, aproveitando da sua libertação. Isso é o interessante. As comemorações que rotineiramente se celebra o 2 de novembro deve ser substituída pela permanente comemoração dos vivos verdadeiros. Olha que interessante. Porque a noite da morte do corpo é a alvorada esplêndida do espírito, despido da negra libré do cárcere, imergindo nas suaves e eternas claridades da autora redentora. Olha que interessante, né? Então ele pede aqui para que a gente possa substituir só, a gente deixar, né, de ir só a 2 de novembro para poder sintonizar com o plano espiritual, fazer prece e adorar aqueles que já foram. Façam isso todos os dias nos seus recolhimentos, né? Então teremos que substituir esse dia para todos os dias comemorarmos, né, os vivos e verdadeiros, porque assim, deixamos nossos corpos, estamos vivos ainda, né? Então, o nosso corpo foi, mas os vivos continuam, né? Estão lá na alvorada esplêndida do Espírito. Despido da negra libré do cárcere, quer dizer, do nosso corpo, que se torna um cárcere para o Espírito. Emergindo em suaves e eternas claridades da outrora redentora. Então, com certeza, estão lá, sabe? Estão lá vivenciando toda essa situação. Então, esse é o momento. Então, 2 de novembro, ir ao cemitério, você vai, todo o plano espiritual vai estar lá? Sim, nós vamos ver aqui ainda. Mas, por causa do seu pensamento, por causa de todas essas situações, tá? Não necessariamente porque é o dia dele, ou que todos vivem lá, ficam lá no cemitério esperando. Muitos acreditam que depois da morte o espírito fica dormindo, esperando ser julgado. Isso não existe, gente, sabe? O nosso corpo despertou e vai vivenciar a sua situação. Alguns ficam até dormindo porque acreditam nisso e acabam ficando na inércia lá, mas não estão mortos. Não estão nessa inertes realmente. Tá? O Livro dos Espíritos, capítulo 6, fala bem sobre isso. Ele vai da pergunta 320 a 329. Mas eu vou falar só até 323, porque é o que se trata praticamente deste dia e da comemoração do Dia dos Mortos, tá? E depois ele fala dos funerais, propriamente. Então, quem tiver curiosidade, pegue o Livro dos Espíritos, né, no capítulo 6, e leia da pergunta 320 até 329, que tem perguntas e respostas do plano espiritual de como é que realmente funciona. Ok? Eu vou falar da 320 até 323. São 3 perguntinhas que resumem praticamente a comemoração do Dia dos Mortos. Ok? Então vamos lá. 320. Os espíritos perguntam. Allan Kardec pergunta, né? Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem deles? Os que amaram sobre a Terra? Então, está perguntando, né? Se as pessoas que amaram sobre a Terra, quando lembram deles, eles ficam sensibilizados? Aí os espíritos respondem assim: às vezes mais do que poder crer. Se são felizes essas lembranças, aumentam-lhe a felicidade. Mas se não são, se são infelizes, são para eles um alívio. Olha, vamos entender, né? Eles ficam-se muito felizes por lembrar deles. Quando essas pessoas que lembram deles são pessoas amigas, são pessoas sinceras, que realmente mandam saudades, amor, carinho. Eles ficam felizes porque não esqueceram de mim. Estão lembrando do dia a dia que eu estava lá com eles, vivenciando, festejando ou, sabe, dividindo coisas boas. Essa é uma felicidade para eles. Mas aqueles que lhe fizeram mal, aqueles que maltrataram sobre a terra, aqueles que fizeram toda a coisa que você viveu no mundo de intriga, quando eles se lembram do espírito que já desencarnou, para eles é um alívio ter desencarnado, estar longe de tudo isso, dessa hipocrisia, dessa situação, entenderam? Então é bem isso que eles querem dizer.
A 321 ele pergunta: o dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para visitar os que irão orar sobre os seus despojos? Interessante, né? Então, nesse dia 2 de novembro, tem uma coisa a mais de solene para eles, para os espíritos. Eles se preparam para vir, né? Para aqueles que estão orando lá em cima dos seus túmulos, né? Seus despojos. Aí eles respondem assim: os espíritos atendem ao apelo do pensamento, neste dia como nos outros dias. Então, assim, por que, se eles vêm no dia 2, vêm. Por quê? Porque todo mundo fica pensando: hoje, dia 2, dia de finados, eu vou lá por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu irmão, por causa dos meus avós. Então você começa a lembrar das pessoas, começa a ir, eu tenho que ir para fazer uma oração, para levar flores. Então, assim, quando você começa a pensar, você eleva o seu pensamento até eles. E muito diante das suas condições, eles podem vir. Se estão aparados, preparados, já estão em condições, eles conseguem algumas vezes permissões e vêm para te dar um abraço, para te matar a saudade, por causa do seu pensamento. Se não estão perdidos por aí, com certeza vão ser atraídos pelo seu pensamento. E se estão em condições ruins, vão te deixar muito mal. Então, assim, não necessariamente é o dia 2 de novembro. Pode ser qualquer outro dia. 2 de novembro é só mais um dia no calendário. Tá? Dentro da 321, tem a 321A. Esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Eles respondem: esse dia estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que o chamam. Mas cada um vem por causa de seus amigos, né, de seus familiares, de todos aqueles que conhecem, que lembraram seus pensamentos. E não pela multidão de indiferentes. Não é porque tem uma aglomeração de pessoas muito grande lá, que estão com os mesmos pensamentos, porque eles vêm. Vêm pelo pensamento de pessoas amigas, de seus amigos, seus familiares, que estão pensando neles. Tá? A 21b. Sobre que forma aí se comparece e como os veríamos, se pudessem tornar visíveis. Então, eu queria saber como eles se apresentariam, né, se eu pudesse vê-los, né, se eles pudessem se tornar visíveis. Eles respondem assim: sobre a que eram conhecidos quando encarnado. Então, se eu for lá e se ele tivesse que, o meu pai, por exemplo, tivesse que apresentar para mim, lá ele se apresentaria como eu conheci, porque senão como é que eu vou conhecer? Né? Então, a minha mãe também se apresentaria da mesma forma que eu a conheci, com as mesmas características físicas. Então, não porque ela morreu que ela vai aparecer em espírito lá, só uma luz, talvez, ou uma outra forma que eu não pudesse identificá-la. Como é que eu vou identificar? Certo? 322. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar. Quantas vezes nós vamos no cemitério e vemos aqueles montes de túmulos abandonados lá, né? Que ninguém vai visitar. Também aí comparecem apenas disso e ficam pesarosos ao verem que ninguém se lembra deles? O que é que vocês acham, né? Eles vêm aqueles túmulos, vem um monte de gente cuidando, fazendo com os outros, e o dele não veio ninguém. Será que ele fica pesaroso com isso? Vamos ver. O que lhe importa a terra? Eles respondem assim: o que lhe importa a terra? Não se prende senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito. Eles têm todo o universo para si. Então, assim,
desencarnei, estou lá no plano espiritual, estou me curando, estou fazendo as coisas, estou me tratando, estou aprendendo, estou fazendo. Se eu não tenho ninguém lá na Terra que me ame, que pense em mim, que tente, né, em pensamento me atrair, para que eu vou lá? Já vivi lá, já passei, já fiz o que tem todo esse universo de coisas para aprender. Então, estou num lugar onde tenho muita coisa a aprender, a vivenciar. Para que eu vou lá? Então, a não ser que eu esteja lá, né, preso lá, aí sim, eu vou sofrer muito mais ainda. Mas aí é uma condição que eu estou já em sofrimento, apegado à matéria, apegado a coisas ali. Se eu já estiver no plano espiritual, sendo tratado consciente do meu estado espiritual, não tem muito que se importar, né, com isso. A 323, né, a última. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? O que vocês acham? Eu ir lá uma vez por ano, fazer uma prece, levar flores para o espírito lá e depois ir embora e esquecer ele do resto do ano. Ou estar fazendo uma prece para ele, sempre lembrando dele. O que vocês acham? Eles respondem assim: a visita ao túmulo é uma forma de se manifestar que pensa do espírito ausente, é apenas uma imagem. Então, assim, quando eu vou a um túmulo, um cemitério, para ver aquele túmulo, cuidar e tal, então tudo isso é uma forma de manifestação minha, de cuidar, de pensar no espírito ausente, né? Apenas uma imagem. Agora ele diz assim: já vos disse, é pela prece que se santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se ela é dilatada pelo coração. Então, assim, a prece santifica o ato de lembrar. Quando eu lembro da pessoa e eu faço uma prece, eu dedico essa prece para que ela esteja bem, que ela seja envolvida, aonde eu estiver, na minha casa, no ônibus, no carro, trabalhando, dormindo. Quando eu levo o pensamento, eu faço a minha prece, eu lembro dele, eu envolvo o espírito as minhas preces, eu santifico. Eu levo muitas coisas boas para ele, eu acalmo, eu levo felicidade, eu levo tranquilidade. Se essas preces forem feitas pelo coração, aí sim. Se for uma prece da boca para fora, vai ficar ao léu, vai ficar aos ventos, né? E aí não vai chegar nele, com certeza. Mais uma vez, é as nossas atitudes. Percebam, gente, quanto nós seguimos alguns rituais, né, de gerações, né, de vidas, desde quando, meu Deus do céu, existem esses rituais, né? 998, no ano de 998, 10 décadas depois que Cristo esteve aqui. A gente já vem cultuando isso, familiares vêm cultuando, ida ao cemitério para comemorar os dias dos mortos, para, né, cultuar, para levar flores, velas. Isso tem alguma coisa a ver, gente? Percebam que nós estamos ligados, foi o que eu disse no início, nosso mundo é uma cópia do plano espiritual. Tudo que nós temos aqui, temos lá. Então só passamos de um lugar para outro. Continuamos conviver lá, continuamos nos manifestando lá, continuamos fazendo as coisas boas ou as ruins lá, em espírito. Então, eu não estou lá no cemitério preso, lá no mundo, naquele espaço. Não tem como, né, gente? Então, assim, vamos raciocinar, né? Vamos pensar. Se eu quero ir para cuidar do túmulo, se eu quero ir para fazer lá o que eu acho que eu tenho que fazer, vá. Faça suas preces. Ao elevar o pensamento, faça de coração. Envolva os amigos espirituais para que eles levem ao seu ente querido
felicidade, amor, tranquilidade, paz, que ele possa estar bem, que ele possa já ter reencarnado, que ele possa continuar a sua evolução espiritual, que ele possa estar liberto de todos os vícios, de todas as suas dificuldades que tiveram aqui na Terra, desses apegos. Peça perdão por tudo que você fez, pelos momentos que perdeu. Então, assim, de coração, isso é o que vale mais. Então, necessariamente, se eu não quiser ir a um cemitério para fazer tudo isso, por exemplo, no dia 2, eu, consciente, eu faço a minha prece, como eu faço todos os dias. Eu abro o Evangelho, eu faço a minha prece, eu elevo o meu pensamento a todos os meus familiares que desencarnaram, a todos aqueles que estiveram comigo em vida, aqueles que eu não conheci, que estiveram bem antes, familiares de meus pais, de minhas mães, de minha mãe, todos os meus familiares, meus antepassados, que eu procuro envolvê-los, enviar boas vibrações para os meus mentores, meus anjos guardiões, para que eles possam levar até eles, se eles já estiverem em espírito, ainda se tratando, ou se já estiverem encarnados, de repente já encarnaram, que eles se sintam felizes, bem. É esse o meu comportamento. Então, sim, no dia 2 de novembro, faça a sua prece, envolva. No dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6, nos 365 dias do ano, faça uma prece, eleve seu pensamento. São todos os dias dia de finados. São todos os dias dia dos espíritos, dos antepassados, de todos aqueles que passaram, que foram criados pela mão do Criador. Gente, fico feliz mais uma vez de ter trazido um pouco mais de conhecimento, um pouco mais para que a gente possa dividir, né? Para que a gente possa estar discutindo aí. Vou encerrando agora e dando graças a Deus por mais um dia, pedindo para que os seus mentores, seus anjos guardiões possam envolver a todos vocês por mais essa semana. E que neste dia 2 todos possam se lembrar deste vídeo. E que possam fazer aquilo que o seu coração pede. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Mais um dia. Que assim seja, graças a Deus.